Em relação ao efeito que a interposição dos embargos causa no processo de execução, a regra geral, é o que diz o 919, é que os embargos não sejam recebidos no efeito suspensivo, ou seja, ainda que haja interposição de embargos, eles não geram a suspensão do processo de execução, que inclusive pode seguir seu rito normal, lembram de uma aula passada? Pode até ter alienação, né? Pode até ter arrematação, que isso não é necessariamente um problema por ter embargos. Então os embargos não serão recebidos, via de regra, no efeito suspensivo. Entretanto, desde que a parte requerente, o embargante, apresente esse requerimento, portanto o juiz não poderá fazer de ofício, mas se o embargante apresentar o requerimento e demonstrar a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, e havendo penhora, o juiz pode conceder o efeito suspensivo. Então vejam, são 4 requisitos para que se tenha o efeito suspensivo. O primeiro é que o embargante requeira. O segundo é que haja periculum in mora. O terceiro é que haja plausibilidade nas alegações do embargante. E o quarto é que já tenha na execução o juízo garantido por uma penhora. E, portanto, esses são os requisitos fundamentais. Esse efeito suspensivo pode ser concedido em qualquer momento do processo, não só necessariamente na petição inicial dos embargos, e também podem ser revogados a qualquer tempo, desde que cesse na visão do juiz aquele periculum que justificou, aquele fumus que justificou. Essa decisão que concede ou não o efeito suspensivo, ela é impugnável através de agravo de instrumento, é uma decisão interlocutória por excelência. Recebidos os embargos, é o artigo 920, o exequente será intimado, ele nem será citado, né, gente? Como o exequente, que é o embargado, ele já está nesse processo, ele é o exequente, portanto tem advogado, ele será meramente intimado a se manifestar sobre os embargos. A ausência eventual de impugnação é o nome que se dá ao ato do embargado exequente contra os embargos, é a impugnação. A ausência da impugnação não necessariamente acarreta a revelia pelo seguinte: a presunção é do exequente, lembram? A liquidez e certeza do título é presumida em favor do exequente, ou seja, é o embargante que de qualquer modo tem que provar e demonstrar que o título não é líquido, que o título não é exigível, que a obrigação não é líquida. Então, a ausência de impugnação pelo embargado não acarreta os efeitos da revelia, até porque tecnicamente não é uma contestação. Então, também não há esse problema. Os embargos correrão, portanto, o rito normal de processo de conhecimento e terão fase de instrução. A sentença julga procedente ou improcedente os embargos e contra ela é possível interpor recurso de apelação. Se a sentença for de improcedência, o recurso de apelação não tem efeito suspensivo, então segue o rito normal, o processo de execução sem nenhum tipo Portanto, se a sentença for de improcedência, revoga-se o efeito suspensivo e o recurso não ressuscita o efeito suspensivo, então a execução segue sem problema. E uma última coisa é a possibilidade clara, hoje admitida pela jurisprudência e pela doutrina, no sentido de que a ausência de embargos não faz eliminar por completo o direito do executado em apresentar contra a execução algum argumento. Tem-se hoje que os embargos são apenas uma alternativa processual, mas seria possível pensar-se que o executado possa mover uma outra ação de conhecimento que não necessariamente os embargos, como por exemplo uma ação anulatória do título, uma ação declaratória de inexistência de obrigação. Então os embargos, eles se consolidam como uma alternativa mais singela, mais simples de defesa do executado. Mas ele também tem à sua disposição outras ações de natureza de condenação, de declaração, que podem também fazer as vezes dos embargos. É óbvio que ele também pode usar, já que ele não vai ter o benefício do efeito suspensivo dos embargos, mas nessa outra ação que ele vem a propor, ele pode se valer das tutelas de urgência e também conseguir eventualmente o efeito suspensivo através dessa tutela. Tá bom? Abraço, gente!